Eu me preocupo com você e você tem o direito fundamental de não ser assaltado. Eu ia perguntar para o seguinte: estamos perto de 100 dias de governo. Ainda estamos aqui com 60, 82, 81, quase 100 dias de governo. E o que você está achando do Ministério, por exemplo, do Dino? Como é que você está vendo o desempenho dele? Como que você está vendo aí a relação com Aras? Com o que você está achando da AGU? Né, dessas áreas que são mais pertinentes à tua atuação. Bom, essa é uma área sensível exatamente porque todo o passado, se a gente perguntar assim, a área da segurança, a área da justiça, enfim, do governo, ela tem como presente, como futuro, um imenso passado pela frente. É muito forte o passado. Então, Dino e outros têm um compromisso muito grande. E nesse espaço, né, você tem toda a operação do dia 8 de janeiro, você tem o problema agora que estamos enfrentando lá, do Natal, que esse é um problema, eu diria assim, se você disser assim, Lene, me dê 2 pontos importantes destas áreas sensíveis que o Renato acabou de mencionar. Eu vou te dar as duas. E aí aí dá para fazer análise nos 81 dias dos apertos, das sístoles, das diástoles que acontecem no governo normal, principalmente, como eu falei, há um passado muito pesado para carregar, e no novo governo, enquanto as costas folgam, né, o pau desce, né? Então, enquanto o pau sobe, as costas folgam. Veja, precisa se pensar numa reforma do judiciário e do próprio Ministério Público. Isso é necessário. Eu tenho falado com o ministro Dino desde o início, ainda antes de assumir, e com outros próceres do governo. Eu até sugeri uma super reforma, uma super secretaria de reforma do judiciário, sabia? Sugeri assim que se fizesse. Claro, é uma metáfora, não precisa dar esse nome, né? Mas eu, brincando, posso. Eu não sou governo e, portanto, fico mais livre de poder dizer essas coisas e não dar manchete na Folha de São Paulo. O Streck disse que não vai acontecer, né? Agora, se Dino diz algo, bumba, e tal. Ou Lula, então imagina. Precisamos fazer uma reforma, porque a reforma que houve em 2004, ela foi boa só para os tribunais superiores, e não para a cidadania, etc. Hoje nós temos 3 grandes crises que se colocam: uma crise estrutural no judiciário, Ministério Público, uma crise funcional, as leis e processos, etc., e uma crise individual. Nós temos que mexer no ensino jurídico, o governo ainda não deu nenhuma ponte para isso, não vi nenhum, isso é importante, embora sejam só 83 dias, 84 dias, tem que mudar a questão dos concursos públicos, tem uma série de coisas, acesso aos tribunais, etc., cidadania, isso é uma questão. O governo tem muitos ministérios, às vezes até, eu acho, ministérios demais que acabam se sobrepondo, já não se sabe de quem é a matéria, enfim, é apenas uma observação. E o outro ponto, Renato e Dri, é aquilo que eu tenho comparado com o que está acontecendo em El Salvador. Alguém vai dizer, poxa, enlouqueceu? Está comparando com El Salvador? Não, eu quero que reflitamos sobre a seguinte questão. Peço que me ouçam, né, no português castiço, me ouçam com C cedilha, por 2 minutos, para explicar muito rapidamente. O aprendiz de ditador lá do El Salvador, ele está com uma popularidade bem alta, sabe por quê?
porque ele resolveu enfrentar os pandigueiros, os bandidos e tal, e aí fez prisões, fez uma coisa toda, e o mundo todo está olhando para ele, dizendo que está violando direitos humanos, não é assim que se faz, etc. Tirante isso, ele sobe nas pesquisas, ele está com alto grau, e é um aprendiz de ditador, e ele, por quê? Porque ele está combatendo o crime, porque quem mais sofre com a criminalidade são os pobres. Por que eu estou dizendo isto? O governo tem que dar a resposta para a seguinte questão. Nós já falamos isso aqui, Renato e Dri. Por que se elege tantos deputados com o discurso de que bandido bom é bandido morto? Por que se elege tanta gente e quem elege eles são os pobres? Por quê? Eu não estou dizendo que tem que construir presídios, fazer que nem o cara do El Salvador. Não! Eu estou dizendo que esse negócio do Rio Grande do Norte, questão das prisões, que a gente vem avisando. Aliás, o Supremo declarou há 8 anos atrás o estado de coisa inconstitucional dos presídios e eu avisei isso, não vai dar nada. Não deu nada, os presídios continuaram ruins, porque dizer isso em sentença judicial é a mesma coisa que proibir o mosquito da febre amarela de ficar picando as pessoas. Então, eu quero dizer que as pessoas progressistas do Brasil precisam responder à seguinte questão: por que os pobres na periferia, que mais sofrem com a violência, votam na extrema-direita e tem tantos deputados? Nós temos que responder isso. Se nós não soubermos responder isso, nós não vamos entender o problema. E, por último, o governo precisa comunicar para a população vítima da violência que ele se preocupa com eles. E agora eu vou dar uma frase tipo, como ele é inteligente, né? Vou fazer uma frase clichêzona, assim, mas é para marcar, sabe? Eu faço conscientemente. O governo tem que lidar e dizer a seguinte questão: eu me preocupo com você e você tem o direito fundamental de não ser assaltado. Olha o tamanho disso aí. Comunicar isso, dizer para as pessoas. As pessoas não sabem disso. As pessoas precisam saber disso. Agora, como ele vai fazer isso? Eu não sou o governo, não tenho nada a ver com isso, eu apenas observo, estudo, escrevo, digo e ouço as pessoas ao meu entorno que dizem, assim não dá mais, e blá, 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 blá. O Fernando Henrique, quando deixou o governo em 2002, disse que o grande desafio do Lula, e só há 20 anos, era a segurança pública. Pronto. Aí. Se não fizesse algo muito firme naquilo, não conseguiria governar. O Lula fez um movimento que foi de construir cidadania para os povos, para as pessoas mais pobres, né, para os miseráveis, para tirar da miserabilidade uma grande parte da população. Isso acalmou um pouco o país, mas os índices de violência entre a classe média continuaram aumentando, e também entre os mais pobres. Claro. E aí se construiu se tem uma boa parte das pessoas que também estão no mundo do crime por legislações que a gente já está atrasado em debater, né, Lênin? Como a questão da descriminalização, pelo menos da maconha. Drogas, né? Tem que encarar de frente isso. Você acha que o governo deveria fazer assim, vamos descriminalizar a maconha e fazer como Mojica? Essa era a minha pergunta. Mas aí ele não depende do Congresso? Não, mas tudo bem, mas o governo é uma máquina. Nessa linha, fazer, não precisa descriminalizar tudo nesse sentido da maconha. Faça como Portugal. Ela vai quase lá. Você contenta os que querem a criminalização, mas também não fica pegando qualquer um. Esse menino chamado Francisco, que está lá,
que pegou 7 anos e meio de prisão por estar com 1,5 gramas. Vocês sabiam disso, né? Está lá no Supremo essa discussão do perfilamento. Gente, o problema, e ontem eu cobrei isso do Biratã, do diretor da Associação Nacional do Ministério Público, da Procuradoria. Lênio, ficou baixo o seu som. Abaixou o teu som, né? Oi. Melhorou? Melhorou. Bom, ontem eu cobrei isso para dizer que o problema não é que esse caso está no Supremo. O problema é como ele chegou até o Supremo. Por quê? 1, teve a polícia que fez. 2, teve o promotor que denunciou. 3, teve um juiz que denunciou. 4, teve um tribunal que confirmou. Isso chegou ao Supremo, quer dizer que nós achamos normal que um menino, um rapaz, pegue 7 anos e meio, uma pena maior que o homicídio, por estar com 1,5 gramas? Gente, Houston, temos um problema. E isso, nós perdemos totalmente a capacidade crítica, nós perdemos a capacidade de indignação. Esse caso não indigna as pessoas, não deixa as pessoas indignadas. Eu tenho berrado disso, escrito, etc. E os textos, ninguém mais lê nada, tudo que tem mais de 10 linhas é rejeitado. Eu estou começando a ofender as pessoas na 11ª linha para fazer um teste. Porque eles só leem até a 10ª linha. Na 11ª eu ofendo, que nunca dá nada, porque ninguém fica sabendo da ofensa, porque ninguém leu, né? Enfim, brincando um pouco com isso. Então, isso é um ponto. Isso é um ponto, o Fernando Henrique tinha isso também. Isso é um ponto muito, muito, muito sério. E tem que encarar outras coisas. As pessoas, vamos lá, as pessoas pobres desse país, eles acham, paradoxalmente isso, eles acham que esse negócio de direitos humanos e tal, eles acham que a esquerda e os progressistas estão preocupados com os bandidos e não com as vítimas. Não é verdade isso, mas tem que dizer, tem que comunicar isso. Eu me preocupo com você. Quando você é assaltado, não é culpa sua, não é azar seu. Eu fiz um seminário na Alemanha em 2011 e o professor Klaus Günther fez uma palestra sobre isso e fizemos um debate sobre essa questão o papel da vítima e como o Estado trata disso. Nós temos que ouvir as pessoas. Gente, a fogueira da vaidade, do poder, eles não chamam as pessoas. Tem gente que entende de uma série de assuntos e no Brasil é assim, se você sabe mais do que eu não quero falar com você. Eu só quero falar com gente que sabe menos que eu. É crime no Brasil você ter grandes teses. As pessoas não gostam. O Brasil faz sucesso o fofo, o fofinho. É o cara fofo. Como vai? Sim, eu concordo com você, mas também com você. Tem uma terceira ideia? Você é brilhante. Essa é a tese, né, de uma coisa assim, de uma epistemologia de churrasco que o Brasil pratica. O Brasil é para os insossos. Exato. Isso. Eu chamo isso de epistemologia de churrasco.